Pai amado, Pai querido, Deus Todo-Poderoso, nós estamos na Tua presença. Louvado seja o Teu santo nome, exaltado seja o Teu santo nome. Jesus, eis-nos aqui, que eu diminua e que o Senhor cresça. Senhor, o Senhor sabe o que cada um precisa, o que cada um necessita. O Senhor sabe da urgência, meu Deus, que temos, meu Deus, relacionados, meu Deus, às crianças. A urgência, meu Deus, que lares precisam de mudança, de transformação. Eu consagro as nossas crianças ao Senhor, meu Deus, e eu peço, nesta quarta-feira, vai de encontro com as nossas crianças, aquelas que estão na escola, meu Deus, as que daqui a pouquinho vão entrar na escola, guarda as nossas crianças, guarda as escolas, meu Deus, passa com teu sangue, acampa os teus anjos, meu Deus, guarda as nossas crianças de toda ideologia, guarda as nossas crianças de toda mentira, guarda as nossas crianças, meu Deus, de estarem no lugar, na hora e no momento errado, guarda as nossas crianças, livra as nossas crianças de todo e qualquer tipo de abuso, seja físico, mental, emocional, guarda as nossas crianças, meu Deus, de tiroteio, de morte, de acidente, todo laço de acidente contra as nossas crianças, do alto da cabeça à planta dos pés, que seja desautorizado, que seja destruído em nome do Senhor Jesus. Nenhuma ferramenta preparada contra as nossas crianças prosperará, nenhuma ferramenta preparada, arquitetada, planejada, organizada contra as nossas crianças, contra a vida, contra o corpo, contra a mente, não frutificará, não continuará, está quebrado e cancelado em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, passa com teu sangue sobre elas, derrama unção, poder, autoridade e temor, meu Deus, põe temor nas nossas crianças, põe temor, meu Deus, acampa os teus anjos ao redor das nossas crianças, põe temor, Senhor. Visita os lares, as famílias. Senhor Deus, abençoa cada lar, abençoa cada família. Senhor Deus, passa com teu sangue sobre cada pai, sobre cada mãe. Senhor, põe temor em cada pai, em cada mãe. Deposita o temor, Senhor. Que cada pai e que cada mãe tenha o temor, meu Deus, em criar, em educar os seus filhos. Meu Deus, o diabo, a luta do diabo é contra as nossas crianças. A luta do diabo é destruir com as nossas crianças. E a cada dia estamos vendo um aumento em diagnóstico, em doenças, em enfermidades. Cada dia estamos vendo um aumento em crianças tão pequenas, já depressivas, tristes. Senhor, passa com teu sangue. Jesus, nos ajuda, Senhor. Nos ajude a sermos os pais que a tua palavra direciona. Nos ajude a ensinar as crianças. Para a honra e a glória do teu santo nome, eu entrego este culto nas tuas mãos. Eis-nos aqui, Senhor, estamos aqui e queremos aprender, que a palavra venha entrar de forma revelada. Meu Deus, que a palavra entre em cada coração e que cause uma revelação, um temor, uma sabedoria, um discernimento, uma clareza, porque a tua palavra é água, é vida. A tua palavra é água viva, Senhor, e que cada um beba desta água para a honra e a glória do teu santo nome. Louvado seja o teu santo nome, desde já eu te agradeço em nome de Jesus, amém e amém. Graças a Deus, amém. Pode se sentar, por gentileza. Mais um portal se abrindo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Bom, a palavra hoje, eu trouxe, na verdade, né? Vamos relembrar a palavra de segunda-feira, que foi uma palavra que fala sobre gerações, que fala muito ao nosso respeito e de como estamos agindo dentro de casa como pai e como mãe. Escolhas. Em Deuteronômio 30:19 diz assim: hoje invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora vem o conselho. Agora escolham a vida para que vocês e os seus filhos vivam. Cada um de nós vamos deixar um legado para as próximas gerações. As escolhas que estamos fazendo, as escolhas que fizemos, as escolhas que estamos fazendo vão afetar totalmente os nossos descendentes. As escolhas que os nossos pais, os nossos avós, eles fizeram, nos afetaram.
E pode ser que até hoje muitos estão lutando contra escolhas erradas que eles fizeram. Definitivamente, todos nós precisamos entender, acreditar que nada é para nós. Estamos aqui e temos a missão, e se falharmos nesta missão de viver a verdade e ensiná-las às próximas gerações, o futuro delas serão comprometidos. A nossa missão nesta terra é passar bem o bastão, é passar para a próxima geração um legado de bênção e não de maldição. Para nós que não tivemos este conhecimento, para os nossos pais, que não tiveram esse conhecimento quando a nossa mãe nos gerou, foram depositados em nós um legado de maldição e não de bênção. Então, hoje vemos muitos adultos lutando contra escolhas erradas dos seus antepassados, tendo que lidar com a mentira, com a falsidade, com o orgulho, com a lascívia, com a imoralidade, com o roubo, com o engano, com a falsidade, com a oscilação, com a instabilidade, com a insatisfação, com a ingratidão, com a tristeza, com a angústia, com a depressão, contra a doença. As portas que abrimos, sejam de bênção ou de maldição, irão afetar os nossos descendentes. E se você não for egoísta e não viver de forma que glorifica a Deus, os seus descendentes terão consequências. Não adianta. O que eu planto, eu vou colher. Lembre-se que as guerras que você não vence, os seus filhos terão que lutar. A repetição de história é comum, porque a maioria não estão acreditando que o mundo espiritual se move de acordo com as nossas escolhas. Tem um mundo espiritual. E tudo está acontecendo nele agora. E esse mundo espiritual se move mediante as nossas escolhas. O que estamos escolhendo agora está movendo o mundo espiritual. Uma oração move o mundo espiritual, uma atitude, uma decisão, tudo move o mundo espiritual, porque tudo é espiritual. A porta aberta por um atingirá os demais que virão. Então, uma porta que foi aberta por uma pessoa, essa porta ela vai atingir os demais. Não 1000 vezes nada para em você, senão derrotar o mal que vem tendo poder. Mas podemos abrir e fechar portas espirituais que podem afetar as próximas gerações. Nas nossas mãos, você que está ouvindo este culto agora, você tem o poder de abrir e fechar portas para as próximas gerações. As nossas guerras são geracionais e precisamos fazer o que os nossos antepassados não fizeram. Alguém tem que se levantar através da fé, de boas escolhas, de um posicionamento diferente, com um estilo de vida diferente e decidir que dali aquele mal não vai passar. Eu contei alguns meses a experiência que eu tive sobre um espírito de rejeição que eu carregava. Eu creio que muitos ouviram este culto, mas só vou dar uma pincelada, que eu não sabia o porquê eu carregava um espírito de rejeição. E mais do que carregar um espírito de rejeição, é a bagagem que uma rejeição traz junto. Um espírito de rejeição te torna uma pessoa insatisfeita, insegura, covarde, oscilante, e dependendo e buscando o amor das pessoas. E eu não sabia. Foi quando eu decidi, eu vou buscar o motivo por que eu tenho o espírito da rejeição. Então, eu fui atrás de informações com a minha mãe, busquei saber tudo como que foi a minha gestação,
O meu pai e minha mãe tiveram momentos delicados no casamento deles, quando éramos crianças. Então, eu também puxei a linha de que, mãe, até perguntei para ela, mãe, na minha gestação, como o meu pai era, ele te batia, ele te agredia, ele me rejeitou, como que foi isso? E aí, buscando isso dela, ela disse, não, muito pelo contrário. Das 3 gestações que eu tive, a sua foi eu tive muita tranquilidade, porque o seu pai desejava muito uma menina, então foi uma gestação muito abençoada. Não tive nada. E aí eu fiquei com aquela sensação de, poxa, da onde está vindo então? Porque eu queria a resposta. E aí quando eu achei que tinha acabado, né, todas as minhas pesquisas e investigações, em uma reunião em que a bispa estava fazendo, o Espírito Santo soprou, sua avó. E eu só fiquei com aquela voz, minha avó, o que tem a minha avó? Então, liguei novamente para minha mãe e fui buscar saber como foi a gestação da minha mãe, como minha avó se comportou. E eu tive a resposta que eu estava buscando. A minha avó foi rejeitada pela minha bisa e a minha avó teve uma gestação muito complicada com a minha mãe. A minha mãe foi rejeitada pela família por conta que a minha avó era branca e o meu avô era negro. E teve 3 filhos, né? Então, a minha tia e meu tio e a minha mãe. Dos 3, a minha mãe foi a única que nasceu branca. E isso causou muita revolta, creio que para o meu avô, rejeição. E a avó da minha mãe disse para minha mãe que ela não era filha do meu avô. Então, a avó disse isso para ela, isso entrou. Isso foi um bombardeio. Então, meu avô não agredia, batia muito na minha mãe. Ou seja, o espírito de rejeição da minha bisa passou para minha avó, que minha avó passou para minha mãe. Moral da história, não tinha nada a ver com isso, eu recebi essa carga espiritual, porque tudo é espiritual. Quando eu descobri, eu entendi, eu disse, poxa vida, eu estou carregando um trem que nem me pertence, e mesmo se pertencesse, eu ia rejeitar, eu não posso aceitar. Porque, de maneira bem sutil e leve, eu estava depositando essa insegurança para os meus filhos. Então, eu estava vendo algumas atitudes nos meus filhos que eu estava transmitindo, ou seja, eu estava levando um problema da minha bisavó para os meus filhos. Agora, porque as guerras que os meus descendentes, né, meus antepassados não guerrearam, não venceram, isso foi passando de geração em geração. Isso é o que eu descobri para a minha vida. Mas tem os meus irmãos, tem os meus primos e por aí vai. Hoje os meus irmãos são pais, os meus primos são pais. E o que será que eles não estão conseguindo identificar para lidar? Podemos dar inúmeros exemplos, mas fica muito simples você entender. Saber que sabe que o que fizer, como viver seu estilo de vida, suas escolhas, suas decisões, suas atitudes, suas palavras, a sua fé, o que você acredita, tudo, absolutamente tudo, afetará os seus descendentes. Então, o que você fala, o que você pensa, como você age, tudo vai atingir os seus descendentes. Palavras, atitudes, decisões, escolhas são sementes que germinam. E a gente escuta tanto essa palavra na igreja, né? A gente escuta tanto. Porque a nossa líder, a bispa, ela sabe qual é o grande objetivo do diabo: destruir com as próximas gerações. Então, até que o Senhor venha, o Ministério Mudança de Vida vai sempre pregar:
que palavras, atitudes, decisões, escolhas são sementes que germinam. Existem cadeias demoníacas, pecaminosas, de caráter hereditário que nunca foram quebradas, porque ninguém nunca descobriu, não creu e não se posicionou com fé e força. Eu preciso ter a responsabilidade de investigar as maldições hereditárias demoníacas dos meus antepassados. Então, eu preciso descobrir, eu preciso crer, lutar, me posicionar com fé, com força e poder e quebrar e mudar as minhas atitudes, o meu comportamento. Prostituição, divórcio, vício, roubo, filhos bastardos. Quando se percebe um percentual acentuado de pessoas na família com determinado problema. Um exemplo, quando 90% dos homens na família são alcoólatras, quase todas as mulheres são mães solteiras. Transferência familiar de comportamento e vícios é um exemplo. Quando o pai ou a mãe, ou ambos, morrem, algum filho acaba assumindo o mesmo perfil negativo desse comportamento, então percebe-se claramente uma transferência desse espírito alojado na árvore genealógica dessa família que nunca foi superado. É uma coisa que a bispa sempre ensinou, quando uma morte acontece numa família, todos têm que se levantar de forma espiritual, em oração, em jejum, porque um espírito que habitava naquela pessoa, ele vai em busca na mesma de alguém ali da família para ele atuar. Então, ele sai em busca, porque ele já conseguiu, ele já atingiu um objetivo. Agora, ele vai encontrar um outro corpo, uma outra vida para ceifar. Mortes prematuras, estranhas, de caráter repetitivo, com algum tipo de doença. Por exemplo, a maioria das mulheres que morrem de câncer. Hoje você escuta muito. Ah, porque na minha família todas as mulheres morreram de câncer. Isso é um padrão demoníaco. Então, essas mulheres morrerão de morte. O que você vai fazer relacionado a isso? Você vai quebrar ou você vai ficar pensando que você também pode morrer por isso? Homens que morrem com determinada idade, alto índice de suicídio, primogênitos que morrem, jovens de morte violenta, mulheres que abortam o primeiro filho, situações crônicas de perdas repentinas, acidentes e cirurgias são frequentes. Legado familiar de feitiçaria. É possível que um cajado de feitiçaria esteja sendo passado de geração em geração. Pessoas que desde criança apresentam dons sobrenaturais como premonição, visão de espíritos, audição de vozes estranhas, manifestações e por aí vai. Enfermidades repetidas, crônicas, sem diagnóstico claros, doenças cognitivas, insônia, sonolência estranha, que é uma opressão contínua, bloqueios mentais, desmaios, convulsões, epilepsias, peso e dor na coluna, dor de cabeça crônica, impressão de inchaço na cabeça, pontadas no corpo. Um exemplo impressionante foi tudo isso que estamos vivendo. Muitas famílias estão aceitando as coisas de forma natural. Tinha que acontecer mesmo. Tinha que acontecer porque na minha família tem esse diagnóstico. Quando você vai às vezes você que vai em alguma consulta ou vai fazer algum exame,
Sempre tem aquele questionário que você responde, né? Que pergunta: na sua família tem histórico de câncer? Na sua família tem histórico de diabetes? Na sua família tem histórico disso, de aquilo, de aquilo? Você já deve ter respondido um questionário assim quando você foi realizar um exame ou uma consulta. Por quê? Porque tudo é geracional. Então, por que é feito essas perguntas? Porque se eles tiveram, você também vai ter. Porque isso é algo que vem passando de geração em geração. Até mesmo com criança. Você vai fazer um exame na criança, pergunta tudo sobre os pais e sobre a família. Porque vem de geração em geração. Esterilidade pode carregar um espírito que vai desde problemas físicos, como infertilidade e distúrbios menstruais crônicos. Esterilidade espiritual e profissional. Tudo que a pessoa toca, quebra, estraga, né? Temos que tomar muito cuidado isso, principalmente com as nossas crianças. Porque criança é criança, acidentes acontecem. Às vezes foi pegar um copo, não prestou atenção, ou escorregou da mãozinha, caiu, quebrou. E tudo isso temos que tomar cuidado, porque são momentos assim que, se não vigiarmos, estamos decretando uma tragédia. Que coisa, tudo que você quebra, tudo que você toca quebra, tudo que você pega está quebrando. Olha, eu vivi uma experiência, eu acho que eu não testemunhei isso. Eu creio que foi há um mês atrás. Eu estava em casa com os meninos, e aí começou isso na sexta-feira. Então, eu cheguei de viagem, eu trouxe uns brinquedos para eles. E aí, na sexta-feira, eu dei o brinquedo. E o Davi, é uma coisa que a gente vem quebrando, relacionada a quebrar brinquedo. E aí, na sexta-feira, ele recebeu, toma cuidado, cuida do seu brinquedo e tal, tal, tal. Quando foi sexta-feira à noite, ele quebrou a primeira rodinha do carrinho. Não pode, você tem que tomar cuidado, você tem que cuidar dos seus brinquedos, cuidar das suas coisas. Eu consegui arrumou. No sábado, foi muito assim, por isso que a gente precisa buscar do Senhor essa consciência, esse discernimento para descobrir e identificar o que é que está acontecendo. No sábado, sem brincadeira, ele quebrou a outra parte desse brinquedo. Depois, ele foi brincar, ele foi jogar bola, ele jogou bola e a bola bateu no copo, o copo caiu, o copo quebrou. Eu peguei ele já começou a chorar, porque eu já tinha conversado com ele, eu peguei ele, coloquei ele na cama, ungi ele, e eu falei, vamos quebrar, porque isso é um laço do diabo contra a tua vida. Eu orei, eu quebrei, orei, declarei. Depois, quando acabei de orar, ele vai e me quebrou outro trem. Eu peguei os dois, João e Davi, ungi a casa, eu expulsei, eu falei, demônio do inferno, você vai sair agora. Você que está causando esse problema, você quer causar confusão, discussão, você quer atormentar o menino, você que está armando na minha casa para ele quebrar as coisas, para ele apanhar, sai agora em nome de Jesus. Orei, expulsei, peguei o Davi, olhei para as mãos dele e fiz ele repetir. As minhas mãos são abençoadas, onde eu toco é abençoado, eu sou frutífero, eu sou abençoado, nada quebra nas minhas mãos. Foi uma coisa atrás da outra. Olha, eu nunca tinha vivido algo assim. E se você ali não está preparado e atento com o mundo espiritual, o que você vai fazer? Você vai pegar aquela criança, você vai bater e você vai dizer, presta atenção, você quebra tudo, onde você toca, você quebra. Tá vendo? Eu que sou a mãe, eu mesma estou amaldiçoando. Estou amaldiçoando e eu estou decretando, afirmando, onde você toca, você quebra.
Aí depois isso para a criança, no mundo espiritual, há poder nas nossas palavras. O mundo espiritual já pegou. A criança acreditou. Então, realmente, você vai começar a viver situações na sua casa que tudo que essa criança pega, ela vai quebrar. E aí você, sem discernimento e sem a palavra, você vai agindo dessa maneira, batendo e decretando, batendo e decretando. Tem como essa criança sair disso? Não tem. Então, temos que tomar cuidado. Temos que ter muito cuidado com as nossas palavras e estar dentro de casa vigiando. Sermos guardiões e guardiãs dentro de casa, atentos com o que está acontecendo. Quando algo está acontecendo repetidas vezes, tem algo muito estranho. Às vezes você deixou a sua criança, você passou a manhã toda com ela está dócil, ela está amável, ela está gentil, está educada, foi uma manhã incrível, vocês tomaram café da manhã, vocês almoçaram, vocês brincaram, você deu um banho, trocou, levou para a escola, orou, declarou. Quando você busca, você fala, esse não é o meu filho. Volta malcriado, desobediente, fazendo, você fala não, ele faz. Isso é normal ou é espiritual? É espiritual, porque ele ficou um período convivendo com muitas pessoas, crianças, e ele bebeu daquele espírito. Então, como pais, eu pego essa criança da escola, sai da vida dele espírito, possessão, opressão, desobediência, teimosia. Eu faço uma limpeza espiritual nessa criança. Então, temos que estar atentos ao que está acontecendo. Porque tudo entra de forma repetida. Então, se você repetir, vai entrar. Até eu brinquei, dando aula para as crianças, falei assim, que coisa, né? O que é errado entra numa velocidade, né? O que é certo, você fica lá, repetindo. E aí acontece de novo, você tem que repetir, porque é uma persistência, é uma insistência que você tem que ter. E também, como aconteceu comigo, eu acabei de orar, o menino vai e quebra outra coisa. Você fala assim, não, oh meu Deus. Aí, isso é um sinal, entra com mais força. Entra com mais força. Porque já desde pequenininho, o diabo já quer sentenciar esta criança. Aí essa criança está sentenciada que tudo onde ela toca, ela quebra. Quando ela cresce, ela se torna um jovem, um homem, uma mulher, ela está carregando essa sentença. Ele vai transferir para os seus filhos. Porque foi como ele aprendeu. Você quebra tudo, você não faz nada direito. Então, são demônios geracionais que vão passando. Animais de estimação. Tem muitas pessoas que matam os bichinhos. Animais de estimação que morrem. Empresa que a pessoa trabalha, que quebra, fale. Amigos que abandonam. A igreja que se divide. O espírito da esterilidade devasta com tudo. Então, esse espírito da esterilidade na área financeira, profissional, familiar, conjugal, vai devastando com tudo. Porque esse adulto, ele não foi ensinado quando ele era pequeno. Perdas, roubas, dívidas constantes, pais e avós que eram ricos e quebraram, tudo de uma hora para outra. Eu já conheci pessoas que têm uma vida de escassez, que dizem, nossa, mas o meu bisavô e minha bisavó, eles eram ricos. Meu avô e minha avó eram ricos. E hoje eu não tenho nada. Por quê? Alguém estragou com toda aquela riqueza, com toda aquela fortuna. E não pensou na próxima geração. Problemas anormais e desvios na área sexual, tudo que sai da normalidade bíblica. Tudo que sai da normalidade bíblica vem de uma cadeia geracional que nunca foi vencida.
A palavra maldição é citada cerca de 200 vezes na Bíblia. Maldição nada mais é que punição da quebra da lei. Então, o que é uma maldição? Quando alguém quebra a lei. Tanto o mundo físico quanto o mundo espiritual são regidos por leis. Uma lei quebrada trará consequências. Lei e conselhos são diferentes. A Bíblia apresenta leis, então vamos entender um pouco sobre as leis. Muitos se acostumaram com a impunidade, mas a lei de colher o que foi plantado ninguém pode evitar. Então não podemos confundir impunidade com longanimidade. Todos estão debaixo de uma lei. Se você quebrar uma lei, ela vai quebrar você. Se você quebrar um princípio, o princípio o quebrará. Você honra o princípio e o princípio te honra. Onde existe a ilegalidade humana, coexiste a legalidade demoníaca. O diabo precisa de uma legalidade para agir. Isto é, ele só pode agir em conformidade com a lei divina. O diabo só precisa de uma legalidade, uma porta, uma brecha, uma palavra que ele vai agir. Por isso Satanás é um legalista, por exemplo. O mais cruel, o diabo ele é o mais cruel advogado de acusação. E está continuamente pleiteando os seus direitos diante de Deus. Deus não passa por cima das leis. E o diabo sabe disso. Uma lei quebrada, ela vai te quebrar, ela vai entrar na sua vida. Porque maldição sem causa não pega. Toda maldição se baseia numa causa, como está em Provérbios 26, 2. Como o pardal que voa em fuga e a andorinha que esvoaça veloz, assim, maldição sem motivo justo não pega. Ou seja, a maldição só acontece na vida de uma pessoa por conta de uma legalidade. A legalidade é o quê? Você deu uma autorização para o diabo agir. Carregamos a bênção e a maldição dos nossos antepassados. Então, o que você está carregando? A bênção ou a maldição dos seus antepassados? O que você está deixando para os seus filhos? Bênção ou maldição? Em Êxodo 20, 5 e 6 diz assim: não te prostrarás diante deles, nem lhes prestará culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados de seus pais, até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam. Maldição sem causa não pega, mas quando uma pessoa quebra os princípios e as leis, a maldição passa a atuar nessa família até a terceira e quarta geração. Mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Assim como a obediência produz um crédito geracional de bênçãos e promessas, por sua vez, a desobediência sistemática produz um crédito acumulativo de injustiça, que autoriza uma perseguição espiritual de natureza correspondente à iniquidade das sucessivas gerações. Isso pode até parecer estranho, mas é a pura verdade. Você que está ouvindo, você que é pai, você que é mãe, vô e vó, e se você tem uma situação na sua vida que até hoje você luta, seja miséria, doença, seja problemas financeiros, no casamento, alguém quebrou uma lei lá atrás, alguém quebrou um princípio e você está pagando o preço disso. Mas hoje, a palavra ela é luz e a verdade é que liberta. Você sabendo disso, você tem poder e autoridade para voltar e reconstruir tudo isso no mundo espiritual. Você tem esse poder. E você precisa vencer isso, senão seus filhos não vão vencer. Você tem consciência, então você pode mudar. Tudo que não fizeram por você, você pode fazer agora para os seus filhos,
E quando você faz para os seus filhos, você está fazendo para os descendentes que vão chegar daqui a alguns anos. Se o próprio homem, com a sua teologia humana limitada, já tem acesso ao seu genoma, imagine os demônios. Nos dias de hoje, a ciência já realizou descobertas incríveis, incluindo o fato de que pessoas submetidas a transplantes passaram a se comportar de formas diferentes. Os órgãos que receberam, que carregam um espírito, após serem transplantados, começaram a agir como a pessoa de que o órgão pertencia. Chamam de memória celular. E nós sabemos que, na verdade, é um espírito. Os cientistas afirmam que o coração definitivamente ele está armazenando as memórias. Então, uma pessoa que recebeu um coração de outra pessoa, ele está recebendo o espírito e a memória daquela pessoa que morreu. Podemos falar sobre este assunto por dias, mas o ponto hoje, também algo que eu quero trazer para vocês é como é grave uma gestação. Tudo começa na gestação. Não começa agora quando esse bebê nasce, nem começa aos 7 anos. Tudo começa na gestação. Então, eu faço uma pergunta para você. Em que condições você foi gerado? Depois, quando acabar o culto, busque saber em que condições você foi gerado. Porque aí você vai ter resposta de muitas coisas. Antes, até eu já preguei sobre isso, que os bebês eles chegam com uma folha em branco, Mas na verdade, os cientistas hoje descobriram que eles não estão vindo, eles não vêm como uma folha em branca. Hoje a ciência já diz que as conexões neurais afetam os bebês e eles vêm com as emoções da mãe. Eu quero pedir para eles colocarem uma foto. Essa foto foi feito um estudo no Hospital Pediátrico do Texas, nos Estados Unidos. Eles divulgaram essa imagem de 2 tomografias que sugerem de maneira impressionante a diferença entre crianças que crescem em ambientes sadios e amorosas e crianças que passam por negligências, abuso e traumas emocionais. Há diferenças claras entre os 2 cérebros mostrados na imagem, ambos de crianças de 3 anos apenas. Mostram o impacto da família no desenvolvimento dos filhos. O cérebro da direita, que é menor e tem estruturas mais obscuras que esse menorzinho, pertence a um bebê que viveu quase toda a vida com uma família abusiva, em um lar disfuncional, que lhe causou sofrimento e traumas emocionais, sem amor, sem afeto, sem carinho, sem palavras de afirmação. Já o da esquerda, visivelmente maior, vive com uma família amorosa e feliz. Essas imagens mostram o impacto negativo que a negligência, os maus tratos, têm no desenvolvimento do cérebro do bebê. E crianças. Este cérebro da direita é bem menor do que a média esperada para esta idade e tem ventrílocos aumentados e atrofia cortical, explicou o estudo do professor Bruce, chefe do setor de psiquiatria do Hospital Pediátrico do Texas. A diferença não é apenas visual. Essencialmente, isso significa que este bebê da direita vai sofrer com atrasos no desenvolvimento e problemas de memória, afirmou o professor. O especialista explicou ainda que bebês e crianças que sofrem negligências emocional nos seus primeiros anos de vida têm dificuldade para formar vínculos saudáveis com outras pessoas,
podendo desenvolver no futuro problemas em relacionamentos, tornando-se excessivamente dependente de outras pessoas ou socialmente. Foi um estudo que foi realizado para mostrar a diferença onde há amor e onde não há amor. Também tem estudos que mostram, estudo que através do poder das palavras, né, então da planta que você fala palavras positivas e da que você fala negativo, que uma vai e a outra morre, porque a Bíblia diz que há poder nas nossas palavras. E falando sobre gestação, é uma coisa que todo mundo precisa investigar. Como foi a sua gestação? O que a sua mãe passou? Porque tudo é transferência. É lindo quando você vê aqueles vídeos gestacionais, né? O feto, ele crescendo, aquele cordão umbilical, tudo que a mãe come, tudo que a mãe sente, tudo é passado, tudo está sendo transmitido. Por isso, é tão importante uma gestação que ela seja da maneira correta, da maneira certa, abençoando, declarando paz, sem estresse e com muito amor. O bebê que está na barriga, ele está recebendo tudo. Ele tem memória de tudo que você viveu e ele vem com aquilo dentro dele. Se você não dá o afeto necessário, você já está causando traumas. Então, quando eu estava grávida dos meninos, nos exames de ultrassom, alguns médicos, no preparo mesmo, eles pedem para você comer um pouco de chocolate para o bebê se movimentar. E é incrível, ele se movimenta mesmo. Você comeu o chocolate, o bebê, nossa, açúcar, né? Vai com tudo. Tem um outro estudo também, que você pode pesquisar, que foi feito um estudo da mãe comendo legumes. Então, a reação do bebê quando a mãe comeu cenoura e a reação do bebê quando a mãe comeu couve. Né? A cenoura ele ficou meio felizinho, da couve ele ficou meio fazendo umas caretinhas dentro da barriga. Então, ele está sentindo tudo, ele está recebendo tudo. Na gestação, eu acho que foi na gestação do Davi, eu tive um susto. Quando eu assustei, ele pulou na barriga. Ele assustou. E é muito sério isso. Por isso que quando você, né, tem uma grávida perto de você, você tem que fazer de tudo para que ela tenha uma gestação de paz e muita tranquilidade, sem estresse, sem sustos, sem traumas. Porque você está pensando naquele bebê, o que aquele bebê precisa de você. Você já percebeu, tem alguns álbuns, algumas fotos, que quando você pega, você vê bebê triste, né? Às vezes tem aquela foto de família e aquele bebezinho está com aquele olhar triste. E quando você fala, nossa, por que esse bebê está com o olhar triste? Porque ele já nasceu com as emoções e tudo que a mãe sentia, ela transferiu para ele. Ele nasceu com aquele sentimento. Que foi o que aconteceu com a minha avó. A minha avó transferiu na gestação isso para minha mãe. A minha mãe não teve nenhum problema na minha gestação, mas aquilo estava dentro dela. E aquilo foi transferido para mim. E se eu não descubro, eu já estava transferindo para os meus filhos. Você deve, então, ter muito cuidado. Porque um pensamento, um sentimento, uma emoção, tudo está sendo transmitido para esse bebê. E quando esse bebê nasce, ele traz junto com ele todas essas emoções que a mãe sofreu. Então, se a mãe na gestação foi agredida, ele pode nascer já com ele já nasce com revolta. Se a mãe rejeita o bebê na barriga, já está lá. Rejeição está lá. A mãe que não fala com o bebê, que não faz carinho na barriga, que não fala com o bebê, ela está transmitindo a rejeição. Um pensamento. A mãe que viveu um estresse na gestação, estressada, o bebê já nasce... Já viu aqueles bebês quando você fala,
às vezes acabou, tá ali, tem algumas semanas, você vai visitar e você só dá uma risada, o bebê já fica assim, ele dá aquele espasmo, né? Que ele faz até com a mãozinha, com o pezinho assim, assustado. Não pode fazer naquele já assusta, porque isso é reflexo de uma gestação que foi baseada no susto. Porque aquela mãe viveu muito susto, ele assustou. Então, isso que acontece, esse bebê ele vai ter dificuldade para dormir à noite, ele vai chorar muito, porque ele já sentiu, está dentro dele a dor do abandono. E assim, ele vai crescendo com isso, até que um dia ele encontre Jesus e ele consiga descobrir o porquê de tudo aquilo que ele estava sentindo. Que não era culpa dele, que ele é amado, que ele é importante, mas que aquilo foi uma transferência que veio da mãe dele. Tá vendo como é perigoso? Tá vendo como é grave? Agora, quando você para para pensar, meu Deus, como que eu fui? Como foi a gestação da minha mãe comigo? O que será que eu recebi? Qual foi o contexto dessa gestação? Mas isso não é para te causar pânico nem medo, mas é para que você tenha consciência de que a culpa não é sua e que você não precisa carregar e nem depositar nos seus filhos. Falando sobre a amamentação, que é algo muito importante. Essa palavra é para você que já é mãe e para você que pretende um dia ser mãe. Aprenda agora. Uma gestação tem que ser de bênção, de paz, tranquilidade. Você que está amamentando, então você está correndo com aquele estresse, você se... é muito interessante, quero deixar essa pincelada, tá? Então, assim, quando eu era, antes de ter os meus filhos, eu só escutava elogios, né? Nossa, maravilhoso, a gestação é maravilhoso, mas é interessante que eu não lembro de uma mulher me dizer que amamentar o bebê doía um pouco, sabe? Então, quando eu amamentei os meus filhos, poxa vida, né? Todo mundo contou a parte bela do negócio, né? Agora, aquilo que tinha que ter contado, ninguém contou, mas tudo bem, vamos lá, vamos continuar. Porque a negocinho, a boquinha do bebê é uma lixa violenta. E aí você tem que escutar. Dá com sangue mesmo, machucada sem machucado. Misericórdia, mas não está dando, dá dor, está doendo, né? Enfim, mas isso é bênção. Leite é saudável, é importante. É o alimento mais saudável que tem na primeira fase, na primeira infância, é o leite materno. Então, eu vivi essa experiência. O João, eu amamentei com 6 meses. Eu tive que parar, eu ficava intercalando. Né? Depois de 6 meses, eu tive que ficar intercalando entre mamadeira e o peito, porque eu tive que voltar para a faculdade. Mas era algo tão gostoso. Eu gostava de amamentar. Era algo muito íntimo. Era uma ligação minha com ele. Então, a amamentação também tem que ser um momento tranquilo, suave, de paz, sem correria, sem briga, sem estresse. Eu já vi mães, ai, mama logo, nossa, que coisa, ai, chega. Ai, tá machucando, ai, não quero mais. Não faça isso. Por quê? Se você está amamentando com esse espírito de que está doendo, não quero, não vou amamentar mais, estou com pressa, mama logo, sai logo do meu peito, você está dando veneno para esse bebê. E aí, por quê? Porque é uma toxina que você está liberando. Então, você está liberando uma toxina. Então, você está estressada. Você está liberando uma toxina. Então, esse bebê vai ficar o quê? Agitado, estressado. Tá vendo? Não é culpa do bebê. Não é culpa da criança. Aí, você não está... Aquilo que era para ser um alimento rico, saudável, de repente está fazendo mal. Aí esse bebê começa a ficar doente. E tudo por quê? Porque tudo é espírito. Gestação é espírito. Amamentação é espírito. Comida é espírito. Família é espírito. Tudo é espírito, tudo é espiritual. Tudo é espiritual. Então, mães, cuidado. O que acontece com você durante a gestação
pode ter um impacto negativo em sua saúde e passar para o seu bebê. No período de amamentação, você pode causar muitas dores. Esse bebê precisa de você. Essa família, esse bebê precisa, ele não tem, é muito... Gente, o bebê, ele é tão frágilzinho, né? Nossa, quando você vê um bebê nascendo, ele não... Se não for alguém ali cuidando dele, amando ele morre. Ele morre, porque não tem o que fazer. Então, tudo começa na gestação. Tudo é espiritual. E os pais precisam se levantar. Em nome do Senhor Jesus. O que você não vence, os seus descendentes vão viver. Olha o que você está vivendo aí hoje. Olha, não tem coisa na nossa vida que, não sei você, mas às vezes eu paro e falo, meu Deus, ô Senhor Jesus, eu estou lutando, meu Deus, eu quero vencer esse negócio na minha vida. E aquela luta, aquela resistência, às vezes não é difícil? Então, por que você quer depositar isso para a próxima geração? Vença agora. Destrua isso agora. Abraão, falando sobre, olha a maldição hereditária. Abraão mentiu sobre Sara, mais tarde Isaac fez a mesma coisa. Lembra quando Abraão foi lá e mentiu? Ah, ela não é minha esposa. Isaac fez a mesma coisa, mentiu. Sara era estéril. O filho dela casou com uma mulher estéril e o neto dela casou com uma mulher estéril. Entendeu? A Sara estéril, a nora estéril e agora o neto casa com uma mulher estéril. Davi abriu uma porta de adultério e assassinato. A filha foi violentada pelo próprio filho, o outro filho mata o filho e no total ele perde 4 filhos. Lembra da casa de Acabe? A casa de Saul. Lembra da casa de Saul? A bagunça que foi? Morreu todo mundo? Sobrou, né, o bebezinho que a cuidadora correu, ele machucou. Se você é mentiroso, você abre um legado de mentira. Se você é imoral, você abre um legado de imoralidade na vida dos seus filhos. Então não adianta você quebrar. Mas pastora, eu já quebrei. Você mudou? Porque quebrar sem mudar vai adiantar de nada. É orar e ter ação. Então não adianta, eu jejuei já, pastora, já quebrei no mundo espiritual. Você mudou? Você mudou o seu comportamento? Você tem feito, então, jejum, oração para quebrar tudo isso? Porque tem gente que nem jejum e nem orou sobre isso. Se você pretende ter filhos, você precisa saber tudo sobre tudo que estamos falando. Porque esse bebê que você pretende ter, né, você que pretende ter filhos, ele já está recebendo antes mesmo de você o gerar. Se você tem um bebê, olhe para esse rostinho, para esse inocente e pare de ser egoísta. Se você tem filho aí em casa, pare de ser egoísta. Pare de ficar pensando só em você. Pare. Você tem uma missão. Eu tenho uma missão. Nós temos uma missão de passar muito bem o bastão. De passar esse bastão. E deixar um legado de bênção. Ah, mas eu não tive isso, não fizeram isso por mim. Pare de ser egoísta e se apegar em desculpas. Os seus pais deram o que eles receberam. Você está recebendo muito mais do que os seus pais receberam, do que os seus antepassados receberam. Então, você não tem o direito de dizer, não, porque eu não tive. Você não tem esse direito, porque você está recebendo muito mais. E todos os dias, dentro do Ministério Mudança de Vida, você recebe condições, através da palavra, para mudar a maneira de ensinar e de educar os seus filhos. E todos nós estamos passando pelo mesmo processo.
Eu também não nasci, eu não sabia ser mãe. Eu tive muitas falhas, eu tive muitos erros, eu fui ensinada, eu fui corrigida. Até hoje eu sou corrigida, como eu já disse, eu estou aqui servindo você com o que é me servido. Quantas e quantas vezes, e muitas vezes ainda virão, da bispa me corrigir em algo, em uma atitude, um comportamento. Olha, muda isso aqui, corrija isso aqui nos meninos, trate isso aqui nos meninos, porque isso não vai dar certo. Sim, senhora, bispa, eu vou mudar, vou colocar em prática, vou alinhar. Alinhei? Ó, igreja, eu vivi isso, eu pratiquei isso, eu aprendi isso, ó, faz isso que vai dar certo. Estou aqui para te servir, estou aqui para te ajudar, como tem alguém atrás de mim me ajudando e me servindo. Tudo por um só propósito: deixar um legado de bênção para as próximas gerações. Para que as próximas gerações vivam um tempo de paz, de alegria, de prosperidade, de saúde, de bênção, de um casamento feliz, um casamento abençoado, de filhos saudáveis, de alegria, de paz, de amor, de união, de respeito, para que a próxima geração seja cheia do Espírito Santo, de autoridade, de poder, de vida. Esse é o nosso papel. Deixar um legado de bênção. E não importa. Isso não pesa, isso não importa mais. Na minha vida deixaram não é um legado não, pastora. Deixaram uma carreta de maldição. Muito bem, o que você vai fazer com essa carreta de maldição? Você vai passar para a próxima geração ou você vai destruir com essa carreta de maldição? Você tem o poder. O diabo está o tempo todo. Você está aqui agora, não está? Seus filhos estão na escola, não estão? Os meus estão. Tem pessoas lá dentro que não tem nenhuma preguicinha, não tem preguiça para ensinar o que é errado, para confundir as nossas crianças. Eu já disse isso. Tem muitos pais que têm preguiça, não querem ensinar, não querem educar, mas não tem problema. Tem um ser, o Satanás, o diabo, que ele não tem preguiça, professora não tem preguiça, amizades também não tem preguiça para ensinar, eles ensinam, viu? E da maneira mais errada que existe. Essa semana, no cultinho, teve uma situação lá, que a vovó bispa ficou... Então, pega a minha Bíblia e meus óculos. A Maria e o João chegaram com um negócio que a professora de ciências ensinou sobre a teoria da evolução. Do macaco dominante. Misericórdia. Eles foram ensinados, corrigidos, e ela falou isso e tem falado. Se vocês não pegarem mais firme, profundo, ensinar, pegar a Bíblia, mostrar, está escrito, a escola é uma escola cristã. Mas é uma escola cristã que trabalha com pessoas. Tem pessoas, não significa que a escola pode ser cristã, não significa que todo o corpo dessa escola é cristão. Entendeu? Então, você vê que vai comendo pelas beiradinhas. Então, coloca uma dúvida aqui, outra dúvida ali, outra coisa ali. E será que estamos atentos? Será que estamos perguntando? Ô, João, todo dia que o João chega, João, o que você aprendeu na escola? O que foi falado? Tem que perguntar. Tem que estar em cima. Aí eu investigando, conversando mais com ele, falou assim, mãe, lá as crianças falam muito palavrão. Mas vem aqui, peguei a Bíblia, mostrei o poder da língua, mostrei o que traz o poder da língua, fiz ele ler na Bíblia. E agora o nosso objetivo no Ministério Infantil, no Ministério Mudança de Vida, é fazer as crianças decorarem Gênesis 1 e 2, a criação. Criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus
os criou, homem e mulher os criou. Eu até decorei, porque eu ensinei eles, eu fiquei, batendo, até eles já decoraram. E todo dia estamos lendo Gênesis 1 e 2, a criação. Porque tudo vem de Deus e tudo vai para Deus. Ninguém veio do macaco, do gorila, não. E lá fala das espécies. E Deus criou cada animal de acordo com a sua espécie. Mas ele não encontrou alguém para o homem. Então, ele criou a mulher, ele tirou a mulher do homem. Então, lê para os seus filhos, a criação é a tarefa aí, é o nosso objetivo agora. Não perca mais tempo. Não perca, é a sua família, são os seus descendentes, são os seus filhos. Não deixa os seus filhos aí, então, cadê seus filhos? Estão por aí. O que você está ensinando? A escolinha ensina. A escolinha ensina? Quem passa mais tempo com os seus filhos tem mais poder sobre eles, sabia disso? A escolinha da igreja num culto dura o quê? Umas 2 horas, 2 horas e meia, 3 horas, dependendo. Agora, olha quanto tempo a escola passa. Mas você passa muito mais tempo com seus filhos. Então, você tem o papel, o dever e a obrigação de ensinar, de educar, de colocar os princípios e as coisas certas. Para que os nossos filhos sejam livres e não escravos, em nome de Jesus. Coloque-se de pé, por gentileza, com a sua mão no coração. Reflita sobre a palavra. Vá e investigue como foi a gestação da sua mãe, quando você era um embrião. O que será que a sua mãe viveu nessa gestação? O que será que você viveu dentro da barriga da sua mãe? E até hoje você não teve consciência do porquê de muitas coisas, de comportamentos que você tem. A sua mãe não te rejeitou. Ela simplesmente foi rejeitada. E foi a arma que ela usou para te rejeitar. Então a culpa não é sua. A sua mãe não te amaldiçoou, ela não... Tudo que a sua mãe fez com você foi porque alguém fez com ela. Então temos que investigar, descobrir, não para pesar e condenar ninguém, mas para ter a verdade, porque só existe um jeito de ser liberto, com a verdade. Porque a verdade liberta. Eu descobrindo as minhas verdades, eu consegui entender muitas coisas. Eu consegui tratar e eu consegui mudar. Você só vai conseguir mudar identificando as verdades. Então que neste culto, você identifique as verdades, porque só elas vão te libertar. Então fala com o Senhor agora. Talvez você tenha sido muito agressivo como pai. Talvez você tenha sido um pai agressivo, violento. Talvez você tenha maltratado os seus filhos, muitas vezes não de forma física, ou até mesmo, não de forma física, mas até mesmo de forma nas palavras, de forma verbal. E você não está tendo a consciência do que você está causando nessa criança. Sabe o que você está causando? Raiva, revolta. É isso mesmo que você quer, que os seus filhos cresçam com essa revolta, com essa raiva, com esse ódio no coração? Não seja essa pessoa. Você que é pai, não haja dessa maneira. Seja um pai agradável, um pai amoroso, que abraça, que beija, que corrige, que conversa, um bom amigo para os seus filhos. Você que é mãe, não seja egoísta. Pare de ficar pensando em você, no que você quer, nos seus desejos. Você tem uma criança dentro de casa e não importa a idade dessa criança. Você quis ser pai, você quis ser mãe. Então agora cuide bem dessa herança que o Senhor depositou nas suas mãos. E passe e deixe um legado de bênção para eles, e não de maldição. Mãe, você tem um papel fundamental, você é a figura do Espírito Santo.
Será que você tem sido como a figura do Espírito Santo nessa casa, trazendo amor, equilíbrio, união, paz, alegria, conforto? Ou será que você tem sido a chata, a briguenta, a agressiva, a permissiva, deixa tudo? Não, encontre esse equilíbrio no Senhor. Para você que não é mãe, para você que não é pai ainda, para você que nem casou, talvez você é solteiro, você já está definindo e decidindo agora. Purifique o seu útero, purifique a sua mente, para que quando chegar o momento de você se tornar mãe, esse útero esteja bem limpinho, para receber esse lindo bebê, que vai ser gerado em paz, em alegria, em declarações, em bênçãos. E ele nascerá para ser tudo aquilo que o Senhor planejou para ele, uma grande bênção. Fala com o Senhor agora. E peça ajuda dele. Talvez você conhece alguém na sua família que está deixando mais maldição do que bênção. Peça para o Senhor te ajudar, para você não seguir o mesmo caminho. Pai amado, Pai querido, Senhor Deus Todo-Poderoso, nós estamos aqui. E neste momento, Senhor, nós pedimos a Tua ajuda, a Tua misericórdia. Só o Senhor sabe como foi a nossa gestação. O Senhor estava lá. Na Tua palavra diz que o Senhor nos viu antes mesmo de sermos concebidos. O Senhor nos viu na barriga da nossa mãe. E lá dentro o Senhor já tinha planos perfeitos para cada um de nós. Senhor, não importa se os nossos pais erraram, não importa se a nossa mãe errou, depositando raiva, rejeição, amargura, estresse. Não importa, importa o que eu tenho hoje, o que eu estou ouvindo dessa palavra, que eu não sou culpado, eu não sou culpada. Eu sou perfeito, eu sou abençoado, eu sou amado. O Senhor me ama e eu vou depositar este amor na vida dos meus filhos. Espírito Santo, passa com teu sangue sobre cada um. Cura as feridas, cura as dores. Que toda maldição hereditária, que toda praga, que toda palavra maldita, que todo demônio que ataca, que todo demônio que vem para destruir, da imoralidade, dos vícios, do roubo, do engano, da falsidade, do orgulho, da rejeição, todo demônio que passou de geração em geração, que veio dos meus antepassados, da minha bisavó, da minha avó, do meu avô, do meu bisavô, que veio do meu pai, da minha mãe, eu quebro isso agora. Insatisfação, tristeza, angústia, enfermidade, doenças, maldições, pragas, saia da minha vida agora em nome de Jesus. Saia da minha mente, saia do meu coração, saia agora das minhas mãos. Em nome do Senhor Jesus, do alto da cabeça, planta dos pés, demônio, sai agora. Em nome do Senhor Jesus, todo demônio hereditário, todo demônio que se tornou como um câncer na minha vida, da miséria, da escassez, da dívida, do engano, sai agora em nome de Jesus. Sai agora em nome de Jesus. Saia da vida dos meus filhos. Quebra agora quebra agora toda palavra que você disse contra os seus filhos. Lembra agora, peça para o Espírito Santo te lembrar toda palavra maldita que você lançou sobre os seus filhos. Talvez você disse, você não consegue, você não pode. Talvez você disse, você quebra tudo, menino, quebra isso agora. Quebra isso no mundo espiritual, porque isso está tendo peso sobre ele. Talvez você disse para os seus filhos, você é burro, você não sabe ler, você não sabe escrever, você não fala direito. Quebra isso agora em nome de Jesus. Talvez você disse que ele era feio, que ela era feia. Talvez você disse que você não queria ter ele, que não queria ter ela. Quebra isso agora. Quebra as palavras malditas que você disse para os seus filhos. Quebra agora. Talvez você disse que o cabelo dela é ruim.
que o cabelo dele é ruim, que a pele é feia. Talvez você disse do nariz, do olho, da boca. Talvez você disse do pé, você falou algo, você lançou uma maldição. Talvez você lançou uma maldição e você disse: eu não quero que você seja igual, você é igual ao seu pai. Quem é o pai dessa criança? Ele é uma pessoa abençoada, ele é uma pessoa maldita, e talvez você está lançando esse peso sobre ele. Quebre isso agora. Quebra toda palavra maldita que você disse sobre os seus filhos. Nós quebramos, meu Deus, essas palavras malditas contra as nossas crianças. Nós quebramos essas palavras malditas. Agora quebra palavras malditas que você disse ao seu respeito. Pede para o Espírito Santo te ajudar. Lembra as palavras malditas que você disse ao seu respeito agora. E quebra. Talvez você disse para você que você não consegue. Talvez você disse para você que você é burra. Talvez você uma vida inteira disse que as mulheres da minha casa morreram com tal doença. Isso também vai acontecer comigo. Talvez você disse que você é incapaz. Talvez você disse que você não vai conseguir construir uma família. Talvez você disse que você vai ter um casamento igual ao dos seus pais. Talvez você disse que você nunca vai casar. Quebra isso em nome de Jesus. Talvez você disse que você nunca ia ter filho, que você não quer ter filho. Quebra isso em nome de Jesus. Quebra isso. Quebra isso em nome de Jesus. Que todo o peso que estava sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus filhos, que seja quebrado, destruído agora, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, eu abençoo. Eu consagro essas crianças que estão no altar comigo. Eu peço, meu Deus, passa com teu sangue sobre elas. Nós estendemos as nossas mãos, Senhor, sobre essas crianças. E nós quebramos da vida dela todo o peso, toda mentira, toda sentença, todo diagnóstico. Nós quebramos toda maldição hereditária, todo demônio. Está quebrado o demônio do divórcio, da separação. Está quebrado da vida dessas crianças. Divórcio, separação, doenças, enfermidades. Está quebrado a lascívia, o pecado, a imoralidade. Está quebrado da vida dessas crianças o pecado, a destruição. Está quebrado da vida dessas crianças. Em nome do Senhor Jesus, que todo legado maldito que foi lançado sobre elas, nós quebramos e desautorizamos em nome de Jesus. Eu declaro sobre elas um legado de bênção, Senhor. Eu declaro um legado de bênção. A visita cada uma agora com saúde, na bênção do Senhor. Elas são saudáveis, abençoadas. Essas meninas que estão aqui, elas se casarão para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus. Elas encontrarão um esposo que vão dar uma vida abençoada, um sacerdote, um homem de Deus. Esses meninos que estão aqui, eles vão casar com uma esposa linda, abençoada, que teme o Senhor. Eles terão um casamento lindo e abençoado. Eles terão filhos saudáveis, perfeitos, abençoados para a tua glória, Senhor. Eu abençoo essas crianças com um legado de bênção. Um legado de bênção. Eu abençoo as nossas crianças com um legado de bênção. Vocês são abençoados. Vocês são abençoados. Vocês terão filhos abençoados. Os filhos dos teus filhos serão abençoados. Até 1000 gerações vocês serão abençoados em nome de Jesus. Até 1000 gerações vocês serão abençoados em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Nós abençoamos a nossa casa e declaramos esse legado de bênção até 1000 gerações. Até 1000 gerações, Senhor. Abençoa cada lar, abençoa cada família. Meu Deus, que a palavra venha ser revelada para cada um. E que cada um entenda, que cada pai, que cada mãe entenda a importância do papel que tem de preparar, de passar bem o bastão, de passar esse legado de bênção para os filhos, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus, desde já eu te agradeço. Louvado seja o teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Amém.